Shalom, Shalom Aleichem, que a paz do nosso querido Adonai esteja sobre você, meu amigo, meu irmão, você que nos acompanha, que Ele possa te dar entendimento da sua palavra e que você possa segui-lo, obedecê-lo, conforme Ele quer, na sua própria palavra, nos seus próprios mandamentos, na Escritura Sagrada. É muito comum as pessoas desejarem Deus, mas não desejar de fato no coração se submeter à sua vontade. E para isso, ao longo da história, surgiu vários movimentos que tentaram tirar do povo a capacidade de entender, de aprender, de conhecer as Sagradas Escrituras de verdade. E alterações foram feitas, interpretações são feitas a todo tempo, e essas coisas são ensinadas como se fossem uma verdade divina. Então é muito perigoso. O que eu quero trazer a partir desse vídeo, uma série de vídeos, é sobre a Torá no Novo Testamento. Porque é dito e ensinado por aí que a Torá já era, né, que ela é traduzida como lei no Novo Testamento, que a lei já era, né, a lei já se tornou antiga, passada, inadequada, que agora é o tempo da graça e não tem mais a lei, não tem mais a Torá. Então, eu mesmo fui pastor evangélico, missionário por muitos anos, e eu, infelizmente, acabei ensinando isso, porque era também a teologia da denominação que eu representava, e de que a Torá, a lei, né, como na tradução em português lá, na tradução errônea, por sinal, ela teria já tido o seu tempo e agora era o tempo da graça, né, e não mais estaríamos debaixo da lei, da Torá. Então são ensinos errados, ensinos heréticos, infelizmente às vezes por más interpretações e às vezes por interpretações muito objetivas, muito claras no que aonde querem chegar, né? Há um movimento antissemitismo, um movimento antijudaico, para que as pessoas não tenham um entendimento verdadeiro da palavra. Então, por exemplo, por que quando os tradutores das Escrituras Sagradas se reuniram para fazer as traduções em si, não ouviram aos judeus, aos rabinos, sobre as expressões, as palavras, os textos, não é? Porque seria óbvio. Se a língua é de Israel, se a língua é do povo judeu, nada mais correto do que ouvir o povo para ajudar, então, na tradução. Quando aconteceram os concílios, a partir do terceiro século em diante, os concílios da igreja, também não foram chamados os judeus para participarem, e seria sumariamente importante ter a presença de um judeu, de judeus ali, para podemos dizer exatamente qual o sentido daquele texto ou sobre as interpretações corretas daqueles textos. Então, é normal que em Gálatas seja usado esses dias, um irmão, né, me interpelou ali num dos meus vídeos sobre Yom Kippur, né, e eu fico grato quando as pessoas participam, é claro, mas eu vejo que as pessoas não fazem isso de má vontade ou vamos dizer assim, de maldade, né? Alegando que já era, que agora estamos debaixo da graça, não tem mais isso aí. Então eu quero primeiramente te chamar para nós iniciarmos esse vídeo, essa série de vídeos, que você leia comigo Salmo 19. Eu vou usar a Bíblia João Ferreira de Almeida, e não estou usando a Bíblia hebraica, eu estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida para usar a mesma Bíblia sua. Um texto muito usado, né, nas igrejas evangélicas, é o seguinte, lá a partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Esse texto é muito usado, principalmente essa primeira parte, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria ao simples. Só que aqui, gente, vamos começar a pensar da seguinte maneira. Vamos pensar como e por que esse texto foi escrito, né? Todas as escrituras sagradas foram escritas, com qual objetivo e qual a fundamentação no hebraico bíblico para isso. Vamos começar a partir daqui, antes de chegarmos em Gálatas. Vamos começar pela palavra lei. Vamos tirar essa palavra lei, vamos colocar a expressão correta, porque não está escrito lá lei em hebraico, está escrito Torá. Torá, a tradução de Torá seria instruções. Tá? Então, quando Deus dá a Torá ao povo de Israel, Ele está dando instruções e não lei. A ideia de lei, ela veio da tradução da Vulgata, e que substituiu a palavra Torá por lex, lei em latim. E aí a palavra lei já tem um peso de uma coisa legalista, né? de um conjunto de leis. E não é bem assim. Existem instruções na Torá que não são leis, mas são instruções que vão afetar a transformação da nação de Israel e vão qualificá-la como servo e como filho de Adonai, filho de Deus, como povo escolhido, nação santa, como menina dos olhos de Deus. São todas as palavras que eu estou tirando das escrituras sagradas para citar para você aqui. Então, o que nós estamos vendo? Se o salmista aqui está dizendo que é Davi, que todo mundo gosta aí, no meio evangélico, meio católico, né? A Torá do Senhor é perfeita. Vou botar lá o que Jerônimo traduziu. A lei do Senhor é perfeita. Se ela é perfeita, presta bem atenção, meu irmão, minha irmã. Se ela é perfeita, não há falha, não há erros, não há caducidade, não há velhice nela para dizer, não, agora até aqui ela é, agora aqui não é mais. Né? Nós somos em outros tempos. Ela é perfeita. Alguma coisa que é perfeita é permanentemente empregado, usado, tem valor permanente. É como se você ensinasse as vogais e dissesse, o ensino das vogais é perfeito. Aí passam lá 20 séculos, 15 séculos, e você diz, não, agora as vogais não existem mais, agora nós vamos trabalhar só com as consoantes. É impossível. Você vai precisar das consoantes, sim, mas você precisa das vogais para poder dar sentido às consoantes. Então, a graça sem a Torá não é graça. A graça desprovida da fundamentação na Torá e sem a permanência da Torá deixa de ser graça. É algo sem graça, algo. Por isso que os judeus da atualidade, eles acham que os ensinos do próprio cristianismo, que foi modificado a partir do terceiro século, ele é algo sem açúcar, sem sentido, porque é muito passivo. E Adonai nos cobra uma postura, um comportamento como pessoas que levam o seu nome. Então, quando ele dizia a Torá de Adonai é perfeita e restaura a alma, o que ele está dizendo com esse restaura a alma? Não é para você aplicar filosoficamente nos dias de hoje. Ele está dizendo o seguinte, que a submissão à Torá é capaz de fazer aquela alma que errou ser restaurada, ser trazida de volta à comunhão com Adonai. Esse é o sentido. Aí, no meio evangélico, muitas vezes ensina assim, olha, a palavra de Deus, ela é boa, ela chega a restaurar a alma do indivíduo, mas não é bem isso. A Torá do Senhor está dizendo que o quê? A submissão às instruções de Adonai te trazem de volta a comunhão com Ele, porque nós somos todos pecadores, né? O testemunho, a palavra testemunho, está lá na Torá, nos escritos antigos. Testemunho é os mandamentos de Deus. Então, assim, o mandamento de Adonai é fiel, ou seja, ele é digno de confiança e dá sabedoria, ele traz sabedoria. Ou seja, a não observância da Torá não te traz sabedoria, te leva para um outro extremo, né? A falta dessa sabedoria. E os preceitos de Adonai são retos e alegram o coração. Reto, no sentido de que não há erro, ele segue um caminho perfeito. Por isso, se submeter à Torá te conduzirá por uma caminhada perfeita nessa direção de Adonai. Muita gente não gosta
da Torá, porque parece que ele é cheio de regrinhas, cheio de nuances, mas não é. Eu me empenho na prática da Torá dia a dia, e isso me faz bem. Não tem nada que diga para mim, a Torá é pesada de buscá-la, de se empenhar em obedecer. Não é. Não é. O detalhe é que a Torá, ela revela sempre para mim quem eu sou. Porque a minha busca constante de praticá-la, eu vejo o quanto eu sou limitado, o quanto eu sou impossibilitado de viver sem essa benignidade de Adonai, que é a graça. A Torá vai apontar para a necessidade da graça, mas ela não está se excluindo da graça. Aí vamos lá. O temor de Adonai é límpido e permanece para sempre. Ou seja, é visível, é claro. Não tem algo que diga que eu não estou conseguindo ver aqui, não estou conseguindo. Você tem que entender o que Adonai quer para ti através da própria Torá. Você não vai conhecer Deus sem as Escrituras Sagradas. E aí, eu quero que você dê um pulinho comigo, eu quero que você veja comigo o Salmo 119, no versículo 105, muito usado nas pregações. Diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aí você diz, a palavra de Deus é a Bíblia. Sim, mas pensa bem, quando foi escrito esse salmo, que palavra de Deus escrita você tinha? Você tinha a Torá, o Tanakh, né? Que é os livros do Pentateuco, os escritos, né? E os profetas, o que você conhece, como Salmos, Provérbios, Cânticos, Ruth, Esther, Esdras, Neemias, todos os profetas, os livros de Samuel, de Reis, de Crônicas. Esse era o conteúdo escrito que você tinha. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas se nós olharmos todo o contexto do Salmo 119, nós vamos ver que ele está sempre dizendo a si mesmo sobre guardar a Torá. Veja ali, 112. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Os decretos de Deus, os mandamentos de Deus, né? Quão doces são as tuas palavras, amo ao meu paladar, né? Como são doces as tuas palavras ao meu paladar, diz o salmista. No outro versículo, lá no versículo 45, e andarei com largueza, né? Eu vou conseguir andar livremente, porque me empenhei pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Não tenho vergonha de ser judeu, eu não tenho vergonha da tua palavra, não tenho vergonha da tua Torá, ó Adonai. Ele está dizendo várias vezes isso, né? E várias vezes ele diz, vivifica-me, né? Vivificai-me da vida, através das tuas instruções. E aí nós vamos dar um salto histórico lá para Gálatas, né, que é um dos grandes problemas que é usado pelo meio evangélico, né, para tentar justificar a não observância da Torá, né? Mas vamos pensar algumas coisas, né, quando diz lá em João 8:32, né, conhecereis, né, a verdade vos libertará. A verdade é a exposição da própria Torá. Eu conhecer a palavra de Deus, conhecer as Escrituras Sagradas e me submeter a ela, me traz liberdade. A palavra liberdade, volta e meia, ela é usada no sentido de salvação, de libertação. E para no judaísmo, salvação e libertação é a mesma coisa. Ou seja, eu estou sendo liberto de uma ação eminente sobre mim, sobre o povo, né? E que é uma ação divina, uma ação de Deus. Então isso é graça. Mas essa graciosidade vem quando eu me empenho em buscar o Senhor. Olha, todos os textos no Velho Testamento lá, você veja uns reis que buscaram a Adonai, como eles foram vitoriosos. Quando eles se submeteram
a lei, né? Usando a palavra em português, que você vai achar na sua Bíblia aí, ou seja, quando eles se submeteram à lei, quando eles se submeteram à Torá, aos ensinos de Deus, eles tomaram por juramento, nós vamos seguir o rei Josias, o rei Ezequias, o próprio rei Davi. Quando essa busca de se submeter à Torá, você experimenta a misericórdia de Deus, que é a graça. Quantas vezes o povo de Israel, num estado de sufoco, clamou ao Senhor e se voltou para ele, fez um retorno, que o sentido da palavra converter é retornar, né? E retornar a quê? Retornar a palavra de Deus, retornar a Torá de Deus. Houve libertação, houve prosperidade, houve vitória. Não existe vitória, não existe prosperidade real sem essa submissão à Torá de Deus. Então, vamos entendendo isso. Primeiramente, a Torá ela é um caminho, ela é luz para o teu caminho. Por quê? Quando você vive numa sociedade sem lei, você acaba fazendo as suas próprias leis. Mas quando você tem uma instrução que te normatiza a tua caminhada, você só tem duas alternativas, ou não submeter ou se submeter. Então, exemplo, leis de trânsito. Você sabe que não pode passar no sinal vermelho. É lei, está lá, é uma instrução que o próprio Estado delega, né? Olha, é proibido passar sobre o sinal vermelho. E se você passar, você está descumprindo a lei. Você vai ser multado, ou se tiver um policial, ele pode até fazer outros exames legais ali e determinar até a prisão do seu veículo. A lei de trânsito não foi criada para que você passasse o sinal vermelho e ganhasse multa. O objetivo não é te dar multa. O objetivo é te normatizar a viver como um cidadão correto. Quando ele diz, você não pode roubar algo do teu próximo, porque você vai ser preso. O objetivo da lei não é que você seja preso. O objetivo é que você seja normatizado a ter um comportamento social digno. E é isso que Deus faz com a sua Torá. Quando Ele normatiza na Torá as instruções, Ele está moldando o caráter de todo um povo, de Israel. E aí se submeter a essa Torá é maravilhoso. Como eu disse, eu não vejo nada de pesado. Aqui em casa nós temos as nossas celebrações das festas bíblicas, judaicas, e não é nada pesado, é delicioso. E nós somos pessoas que cremos em Yeshua como o Hamashiach, como o Messias. Né? Nós não desvinculamos, até porque a pessoa do Messias, ela é prevista na Torá. Então você jamais teria conhecimento do Messias, do Cristo, se não fosse pela Torá. O próprio Messias, ele diz lá em Mateus 5,17, eu não vim abolir a Torá, eu vim completá-la, preenchê-la. E você vai entender o que significa preencher, completá-la. Vou dar uma ideia bem básica aqui para você. Quando Yeshua, né, quando Jesus diz assim, vocês aprenderam que não deverão cometer adultério, mas eu digo que se vocês já olharem com um olhar impuro para uma mulher e a desejarem no seu coração, no seu pensamento, vocês já pecaram, já cometeram adultério. Quando você chama o seu irmão de raca, com sentido desprezível, vocês também pecaram contra o seu irmão. O que ele está dizendo ali? Peraí, mas a Torá diz que eu não posso adulterar, mas eu não adulterei com aquela mulher que eu olhei. Mas Yeshua diz assim, não, você adulterou. Se você olhou com desejo de sexual impuro para ela, você já adulterou. O que ele está mostrando? A Torá, ela é algo, vamos dizer assim, mais físico, mais contingente, né? Mais legal no sentido de lei. Mas Yeshua mostra que a Torá é espiritual, é algo que se processa aqui dentro. O que ele está dizendo? O cumprimento da Torá por si só não vai te salvar, porque você tem que ter a fé no Deus da Torá. Você tem que confiar de que esse Deus que te deu a Torá e que requer que você se submeta a ela e por tabela a Ele, é que vai te libertar, é que vai te prosperar, é que vai te dar salvação. Então a Torá não deixou de existir nunca, nem no momento que se diz que é o período da graça. Quando lá nós temos em Gálatas, Paulo começa a escrever, né?
Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Yeshua HaMashiach, pelo Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros, as comunidades messiânicas da Galácia. Eu estou trocando a palavra igreja aqui porque o certo seria comunidade messiânica, né? A comunidade de pessoas que se converteram ao Messias, ou seja, que confiaram que Messias, Yeshua, é o Messias. Formaram as primeiras comunidades. Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Olha, ele está usando graça e paz. Não é um cumprimento simbólico. É cumprimento de judeu é shalom, cumprimento de cristão é graça e paz. É absurdo. O cumprimentar nas escrituras sempre foi shalom, shalom aleichem, né? A paz, que a palavra shalom representa muito mais que paz. Mas quando Paulo começa a colocar aqui graça e paz, ele está tentando moldar o entendimento para um povo que era gentil, o povo da Galácia. Então, graça e paz, duas palavras estão juntas. Por quê? Porque graça e paz são algo da mesma fonte. Você só vai ter graça e paz se você for submisso a Deus. O qual nos entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele introduz assim, a qual se entregou por si mesmo. Entrega aqui, todo mundo sabe que ele está cumprindo a Torá. Ele está sendo o cordeiro que é narrado na Torá. Ele está substituindo esse cordeiro que antes eu deveria apresentar para que fosse ali, no dia de Yom Kippur, eu fosse perdoado, né? A nação de Israel fosse perdoada, os meus pecados pessoais fossem perdoados. Agora esse cordeiro, quem está oferecendo é o Pai, Adonai. E ele foi entregue, que é Yeshua, Jesus, como sendo o cordeiro. E como a gente viu sempre na Torá que o animal tinha que ser perfeito, sem defeito. E eu teria que colocar minha mão sobre o animal e ele teria que ser sacrificado no meu lugar. Isso é Torá. Entendeu? A partir do momento que Yeshua substitui o animal ali da oferta pelo pecado, né, pelo sacrifício pelo pecado, ele não está anulando o Velho Testamento. A palavra Velho Testamento é até terrível, não existe Velho Testamento, é Tanakh, né? São os escritos da Torá, os escritos e os profetas. Ele está sendo o cumprimento daquilo que já estava previsto na Torá. Ele para desarraigar desse mundo perverso, ou seja, tirar a nossa raiz de ligação com esse mundo, que sempre foi o propósito da Torá, nos elevar para nos aproximarmos de Adonai. Se eu sou muito fincado nesse mundo material, eu sou muito, eu não digo materialista no sentido só de consumista, coisa assim, mas se eu não tenho uma visão celestial de Adonai, se eu não compreendo a Adonai, não compreendo a Deus, eu vivo de uma maneira mundana, terrena, eu estou afastado de Deus. Então Yeshua, ele vem e se entrega, né, segundo Adonai, como o cordeiro que vai me libertar, vai me salvar, cumprindo a Torá nesse sentido, e me desarraigar, me retirar as minhas raízes terrenas. Eu vou começar a ter uma nova mente, um novo coração. Agora veja bem, eu tenho uma nova mente, um novo coração, tá? E agora como é que eu vivo daqui para frente? É nova criatura. Eu sou uma nova criatura, é uma recriação, né? Criar vem de Deus, né? O ato de criar sempre foi dele. Lá em Gênesis ele sopra em Adão, né? Sopra na humanidade ali a sua alma e o torna a alma vivente. Aqui ele sopra de novo o Espírito e torna aquela recriação vivente, ou porque nós estamos mortos sem Yeshua. Mas tudo isso é Torá. Você está percebendo que o que eu estou falando aqui, não estou criando uma nova teologia, estou citando simplesmente o que já era, que é a própria Torá. Aí ele diz assim, admira-me que estejais passando depressa daquele que vos chama na graça do Messias para outro evangelho, outras boas novas. Lá em Jeremias 31, eu vou entender o que é boas novas. Boas novas foram anunciadas para Israel.
quando então Deus diz que afirmará uma forma, terá uma nova aliança com Israel e com Judá, as duas serão uma só casa, um só povo, e essa nova aliança já será uma aliança de redenção, através do próprio Messias. Mas ele não está tirando do pano de fundo a Torá. O Evangelho não é para a igreja. O Evangelho, as boas novas, foi para Israel. Agora, mas e a igreja? Calma. Essas boas novas que vêm sobre Israel virá, consequentemente, sobre todos os gentios que assim vão receber e se convertendo ao Messias de Israel. Veja bem, o Messias é de Israel, o Messias não é do Brasil, o Messias não é dos Estados Unidos, o Messias não é do Japão, o Messias é de Israel, é o Messias, não existe Messias sem Torá. Não? Por isso que Yeshua diz, eu não vim abolir, não vim anular, porque eu sou fruto da própria Torá, não posso anular a minha paternidade de Torá. Não? Aí ele vai, né? O qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho do Messias. Aí que começa o detalhe. Havia naquela época alguns judeus, sim, que queriam que os gentios que se convertessem, eles se tornassem judeus. E aí Paulo vai estabelecer o seu ministério todo em cima disso, ou seja, não vamos fazer com que gentios se transformem em judeus, não há necessidade disso. Os judeus já são, esse povo escolhido por Deus, já são determinados como povo eleito de Deus. Agora nós temos um outro povo que vai, sim, se mesclar com Israel, mas não precisa ser exatamente um judeu. Ele não precisa se transformar num judeu. Quem crê em Yeshua, ele não precisa judaizar, vamos dizer assim, né? Mas existia um grupo de judeus que não concordavam com isso. Eles diziam, olha, nós concordamos que seja, que Yeshua é o Messias, mas nós cremos que precisa haver eles precisam judaizar, eles precisam seguir o judaísmo. Não é isso que Paulo está... Aí o Paulo está dizendo, não é bem assim. Tá? Paulo vai trabalhar a notícia, nas boas novas, que é o Evangelho, separadamente, num ministério totalmente separado, para os gentios e para os judeus. Repare que as boas novas são para os judeus também. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema. Por que anjo? Porque o judeu todo sabe que quando Adonai desceu no Monte Sinai, ele desceu com a sua assembleia de anjos e proclamou o que seria então as boas novas para aquele povo que estava sendo formado ali. E agora ele está dizendo, mesmo que venha anjos e traga uma nova versão, não creio, seja um anátema. Anátema é uma expressão judaica, hebraica, prevista na Torá, seja uma maldição. Então veja como na mente Paulo está sempre pregando a própria Torá aqui. Aí ele vai seguir, né? Expondo esse texto aqui. Porventura procure eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo do Messias. Eu não tenho que agradar o que esse aqui pensa, o que aquele acha ali, o que... não, mas eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser daquele jeito. Você já viu a igreja, hoje, infelizmente, nas igrejas evangélicas, tem dezenas de evangélicos, uma pensa de um jeito, outra pensa do outro, outra pensa do outro, uma tem uma teologia assim, outra tem outra interpretação, aí você tem que ser assim, Paulo, eu não vou seguir nada disso. Eu vou seguir aquilo pelo qual eu fui chamado para ensinar, e que habita em mim, que é a palavra de Deus. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não é algo que eu tirei da minha cabeça, do meu conhecimento, da minha teologia. Porque eu não recebi nem eu aprendi de homem algum, mas mediante revelação direta, né, de Yeshua HaMashiach, do Messias. Foi ele que me falou. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a comunidade cristã, a igreja de Deus, e a devastava. Quando eu estava seguindo o judaísmo, eu tinha essa ousadia de perseguir as comunidades dos salvos e devastá-las. E
na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Aqui, Torá oral. Né? A tradição dos pais é a expressão para Torá oral. O que ele está dizendo aqui? Quando ele era mais novo, ele tinha essa vantagem. Ele era normalmente, se crê na tradição de que ele atingiu o grau de pertencer ao Sanhedrin, né? Ao Sinédrio, antes de ser ancião, sendo jovem mesmo, porque ele tinha tamanho conhecimento da Torá, escrita, da Torá oral, que ele se avantajava nisso, nessa juventude dele, né? Ele é jovem, imagina, ele atingiu um lugar muito privilegiado, sendo jovem ainda, né? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho a mim. Então quem é que chamou ele? Adonai. Revelar seu filho a mim para que eu o pregasse entre os gentios. Aqui vai ser o ponto-chave. Paulo vai começar a trabalhar com uma outra cultura que não a de Israel. Sem detenção, não consultei carne, não consultei nenhuma pessoa, e nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti, eu já fui direto para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele atendeu já o chamamento, não, o apostolado dele. Decorridos 3 anos, então, eu subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, não Tiago, o irmão de sangue do Senhor, né? Aqui que se refere ao Messias. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus certifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, então, e não era reconhecida a divisa das comunidades cristãs, das comunidades messiânicas da Judéia, que estavam no Messias. Ouvia somente dizer aquele que antes nos perseguia, agora prega fé. Fé é emuná, é um termo hebraico, não foi inventado no Novo Testamento. É emuná, é confiança, né? Que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Eu vou parar nesse capítulo aqui porque o assunto é muito longo, não tem que ver capítulo 2, 3, 4, 5.